quero te fazer uma pergunta, assim, você já conheceu alguém, assim, que de cara você já gostou daquela pessoa? Já? Você conheceu alguém assim, ó, que só de ouvir a voz dela você já se identificou com ela? E é importante, se já aconteceu isso na sua vida, é importante você se questionar o porquê. Por que que eu fui atraída por aquela pessoa? Né? O que que tem naquela pessoa que me atraiu, que eu já de cara gostei dela? E eu quero te falar, são as nossas dores não resolvidas. E eu quero te trazer aqui na palavra aqui, ó, a importância de você ter consciência, ter sabedoria que vem de Deus, para ter discernimento e separar dessas pessoas o quanto antes. E em outra situação que você vê assim, você conhecer a pessoa e de cara você já gostou assim, você perguntar para Deus, Deus, o que eu tô gostando nessa pessoa? É algo que vem do Senhor ou não? Ou eu estou me identificando com ela por algo que tem em mim e que tem nela e que se encaixam perfeitamente, efeito chave e fechadura. Então é importante se questionar, porque nem tudo que é belo, nem tudo aquilo que a gente sente tão atraído, tão bem, gosta tanto, é bom, vem de Deus. A Bíblia diz que muitos caminhos parecem bons ao homem, mas que no final é pura perda. Então, por isso que a gente tem que buscar a sabedoria que vem de Deus, para ter discernimento. E eu vou te trazer uma palavra aqui hoje. Quero te contar uma história que aconteceu comigo. Que talvez você tenha conexão com muitas pessoas e você acha que é algo bom, é algo que vem de Deus. Então, olha só, presta atenção. Em 2022, eu conheci uma pessoa, que teve pandemia, né? E nessas reuniões, células, né? As reuniões online. E lá na reunião tinha uma pessoa, uma mulher, que ela não ligava a câmera dela, eu só ouvia a voz dela. Então, quando eu ouvi a voz dela, eu já gostei de cara, eu já gostei muito daquela mulher. E sempre tive um carinho muito grande por ela, um respeito. E todo o tempo ali nas reuniões, eu me conectava com ela. E aí acabou, né? Acabou aquele período, aquela célula. Não teve mais a célula. E aí eu continuei com a amizade com ela. Um dia ela veio na minha casa. E aí, eu quero te trazer essa palavra aqui, ó, para você, presta atenção, olha só. Gênesis 14, Gênesis 13, versículo 14 e 15, que diz, olha só, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Presta atenção nessa palavra, depois que Ló se separou dele. Deus falando, né, para Abraão, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então, ou seja, depois que Ló, Deus deu uma promessa para Ló. Falou para Ló, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi, obedeceu em parte, né? Obedeceu e foi para a terra que te mostrarei. Mas ele levou com ele o Ló, não era para ele levar Ló. E aí aconteceu muitas coisas e quando eles se separaram, Deus entrega essa promessa aqui, ó. O Senhor promete a terra o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Então tinha uma promessa para Abraão. E enquanto ele estava com Ló, ele não recebeu. Quando ele se separou de Ló, Deus entregou a promessa para ele. Então tem muitas coisas que Deus quer te entregar. Deus quer te entregar. Porém, pessoas que estão perto de você, elas estão marrando, elas estão segurando essa bênção. E você precisa se desfazer dessas pessoas. E aí, né,
vamos voltar lá no caso da pessoa, tinha amizade com ela e tinha conexão com ela e depois eu crio outra reunião, ela tinha muitos problemas com o marido, eu crio uma reunião para ajudar essa pessoa. Aí ela veio, a gente participava das reuniões uma vez por semana e outras mulheres também. E aí, essa pessoa, ela vinha e ela sempre falava muito mal do marido dela. E por que que eu me conectei com ela? Porque eu também tinha, eu vou dizer essa doença, porque é uma doença do inferno. Falar mal das pessoas e principalmente falar mal do marido. Quando eu tô falando mal do meu marido, eu estou desonrando o próprio Deus, que o meu marido, ele está acima de mim. Ele é o cabeça. E por que que eu falava mal do meu marido? Porque eu via a minha mãe falar mal do meu pai. Então eu repetia um padrão. Olha aí, o estado de não perdão. Eu repetia o padrão da minha mãe. Eu fazia igual. Porque tinha ali um estado de não perdão, uma falta de sabedoria que vem de Deus. Que se eu tivesse a sabedoria que vem de Deus, nesse sentido, o que que eu ia falar? Mãe, eu ia falar para mim mesma, né? Um exemplo. Mãe, a senhora fala mal do meu pai. Esse é o hábito da senhora, é o jeito da senhora. Eu vou fazer diferente. Eu te perdoo, te respeito, te honro, mas eu faço diferente. Mas eu não tinha sabedoria nesse sentido. Então eu falava mal do meu marido. E essa mulher, minha amiga, que eu me conectei, falava mal do marido dela. Eu feito chave e fechadura. Nos encaixamos bonitinho, belezinha. Mas isso não vem de Deus, isso não é bom. As minhas emoções não resolvidas atraiu essa pessoa para perto de mim. E eu achava que eu gostava dela, que tinha um carinho muito grande. Eu gosto, assim, eu amo a vida dela. Mas a gente tem que amar o ser humano, mas não o pecado. A gente ama o pecador, mas não o pecado. E o pecado que estava nela, que me conectava ao meu pecado, ao meu estado de não perdão, estava travando as bênçãos que Deus queria me entregar. E que Ele me entregou depois de eu me posicionar. E aí eu vi um pregador falando, né? Um pregador falando assim, explicando essa passagem aqui, né? Que tinha bênçãos para Abraão e Deus só entregou para Abraão quando ele se separou de Ló. E o pregador falava: quem é a pessoa que precisa afastar de você? Quem é as pessoas que você precisam se afastar? Quem são as pessoas que estão próximas de você, que estão travando a sua bênção? E aí, eu não sou boba nem nada, né? Já trouxe para mim, já peguei aquela palavra ali, corri pro meu secreto. Corri pro meu secreto falar com Deus, falando: Deus, quem que é essa pessoa? Senhor, me mostra, meu Deus, me mostra. E aí Deus me mostrou essa mulher. E Deus me deu o entendimento. Porque se a gente tem interesse, se a gente é sincero e busca Deus no secreto, não é na igreja, não. Na igreja lá todo mundo vendo, Deus honra no secreto. Na igreja é bênção demais, é bênção. Mas tudo é importante estar na igreja, é importante e muito mais importante estar no secreto. Porque Deus fala em secreto. Então, quando a gente quer buscar a Deus e é sincero, e busca como eu fiz, Deus mostra, Deus revela. Então, Deus me mostrou que era essa pessoa e me mostrou o porquê. E eu falei: ah, tá certo, Senhor. Então tá certo. E já fiz ali uma promessa para Deus. Falei: Deus, eu nunca mais vou falar mal do meu marido e não aceito ouvir ninguém falar mal do marido também. Porque eu entendi que a minha dor, o meu estado de não perdão, o que a minha mãe fazia, eu repetia um padrão e eu atraía para perto de mim pessoas com o mesmo padrão, que se encaixava direitinho, efeito chave e fechadura. Tem um segredo que nos conectam, um segredo que não vem de Deus, que não é bênção de Deus, que não é coisa boa, que não nos ajuda a prosperar. Muito pelo contrário, trava as bênçãos que Deus quer entregar. Fecha as portas do céu para a nossa vida. E aí, passou os dias, chegou o dia da nossa reunião de novo. Lá estávamos lá as mulheres, essa moça. E na primeira oportunidade que ela tem, ela blá, 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 e começa a falar mal do marido. E eu falei: espera aí, olha só, eu abri esse grupo, essas reuniões aqui para te ajudar.
E expliquei, né, o que Deus falou comigo e o que eu tinha prometido para Deus. E falei, aqui a gente vai abrir a boca para abençoar, falar bem dos nossos maridos, orar uma pelas outras, ou então a gente vai ter que acabar com esses encontros, com esse grupo. E aí ela não aceitou ser exortada, que para ela queria desabafar. E para ela eu não estava aceitando ela desabafar, mas ela não queria desabafar. Ela quer esse tipo de pessoa, assim, e assim no caso lá que ela não aceitou ser exortada. Porque ela podia ter falado, ô Delinha, nossa, eu quero fazer que nem você, eu decido não falar mal do meu marido. Não, ela não aceitou ser exortada por mim. Aí ela pegou e falou, não, então eu saio, Delinha, e deixo vocês, então. Então ela preferiu sair, ou seja, ela não queria aprender, ela não queria ajuda, ela queria estar num lugar aonde ela pudesse jogar o lixo dela fora. Pôr o lixo dela para fora. E assim, desde quando a gente começou as reuniões, era a mesma coisa, não mudava. Então, as reuniões ali foram um foco específico para ajudar ela. Mas depois de tantas reuniões, não tinha mudança, continuava do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, tem pessoas que elas não querem aprender, elas querem oportunidade, querem estar em um lugar onde as pessoas são todo ouvido para que elas joguem o lixo delas naquele terreno ali que é o seu coração, contaminando o seu coração. Então eu falei, então beleza, o dia que, quando ela falou, então eu saio e deixo vocês, eu falei assim, beleza, o dia que você quiser voltar, as portas aqui estão abertas para você. Aí ela saiu do grupo, não quis ser exortada, não quis aprender. Então, e depois, e foi tão interessante que foi só me posicionar desse jeito. E essa pessoa saiu do grupo, eu parei de ter conexão com ela. E impressionante como que a minha vida avançou. Como que Deus me entregou tantas coisas relacionadas ao meu dom. Projetos grandiosos Deus me entregou, tá na minha mente. Então, assim, se Deus entregou, também Ele vai dar o meio, Ele vai dar o caminho, Ele vai dar a condição para eu avançar nesse propósito dentro do que Ele me mostrou na minha mente. Então, assim, depois que eu saí de perto dessa pessoa, né, quebrei ali o elo com ela, eu me posicionei e eu fui fiel a Deus, fui firme. E na reunião eu falei, né, se for para continuar assim, a gente tem que acabar por aqui. Por quê? Porque eu tinha falado com Deus que eu não ia falar mal do marido e não ia aceitar ouvir. E como que eu ia chegar lá e agradar pessoas, deixar ela falar o que ela quisesse lá? Não. Porque ou a gente não agrada dois senhores, né? Ou eu agradava ela, ou eu era obediente e agradava a Deus. Então, entre agradar pessoas e agradar a Deus, eu prefiro agradar a Deus. E aí a gente desfez, então foi quebrado ali o elo. Deus viu que eu fui fiel ao que eu falei com ele, ao que eu prometi com ele. Prometi para ele que eu não ia fazer mais e não ia aceitar. E depois disso, impressionante como que a minha vida deu um avanço assim, ó, um avanço muito grande. Então, grandes projetos, grandes sonhos estão vindo por aí. E aí eu vim te trazer essa palavra para que você tenha consciência, para que você hoje pare e pense. Quem são as pessoas que estão perto de você? Será que o que conectou vocês é algo que vem do céu? Ou é algo mal resolvido que está dentro de você e que precisa da sua atenção, precisa que você se posicione e abandone e quebre esse elo para que você receba as promessas que vêm do Senhor? Então fica aí essa palavra, esse testemunho, para que você reflita e que te ajude a prosperar e que abençoe a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E se você ficou até aqui, tem quase 15 minutos de vídeo. E eu te peço que você curte, comenta, compartilhe esse vídeo com alguém que você quer abençoar. E vamos juntos levar a sabedoria que vem de Deus, incentivarmos o perdão para sermos livres e tomarmos posse das promessas do Senhor para a nossa vida aqui nessa terra. Ativar o nosso dom que será compartilhado com centenas de milhares de pessoas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.